Participa conosco hoje do CBN Saúde a advogada Rita de Cássia Vivas. Muito bom dia, senhora, doutora Rita. Bom dia, Maria Ronda e ouvintes. Doutora Rita, um dos grandes problemas enfrentados pelas corporações ainda é o vício do álcool por funcionários. Em muitos casos, as empresas se livram literalmente, né, doutora Rita, desses funcionários, problema com a demissão e em muitos casos aí por demissão por justa causa. Eu gostaria de saber da senhora, essa é uma situação se é muito difícil de se resolver. À luz da legislação, doutora Rita, da legislação trabalhista, o que é direito da empresa fazer e o que é dever do empregado em uma situação em que ele é comprovadamente dependente de álcool e que isso está atrapalhando a rotina de trabalho? Sim, o que ocorre, Maria Ronda, nós temos hoje o artigo 482 da CLT, que ele disciplina as hipóteses de justa causa para dispensa do empregado. E dentre elas, encontra-se a embriaguez habitual ou em serviço. No entanto, há um projeto de lei já aprovado no Senado, porém ainda não votado na Câmara, e que ele modifica esse artigo 482 da CLT. A proposta dele é de retirar da linha F a embriaguez habitual e deixar apenas a em serviço, porque a habitual ela está sendo vista hoje como aquele dependente de fato clinicamente comprovado, dependente alcoólico. E como é que Sim, pode ir. E deixa a embriaguez em serviço, que é daquele usuário ocasional, do consumidor regular. E o que ocorre, na verdade? Hoje a OMS já reconhece o alcoolismo como doença, inclusive já está catalogado no CID. Aí o que vem decidindo os tribunais nesse sentido? A partir do reconhecimento da OMS como alcoolismo, né, sendo doença, os tribunais vêm decidido no sentido de vedar a dispensa por justa causa. E há muitos casos de reintegração desses funcionários que se socorrem ao Poder Judiciário, porque o objetivo é tratar o dependente químico, tendo em vista que o alcoolismo é uma doença incapacitante. Qual é a situação hoje no Brasil? Tem muitos casos? Hoje, muitos casos sim, principalmente porque ainda vigora esse artigo 482 da CLT, que considera a embriaguez habitual e em serviço como causa de demissão por justa causa. E, na verdade, há até assim um preconceito da sociedade como um todo, né? Dos empregadores, dos colegas de trabalho, porque as pessoas não veem como doença, elas gostam de associar como um desvio de conduta, uma falha moral. Mas há uma diferença, assim, muito singular nesse aspecto e que, tanto assim que a OMS reconhece, né, que o dependente alcoólico, ele não tem um desvio de conduta, ele é um consumidor inconsciente, compulsivo, ele não consegue controlar o consumo. E que precisa de tratamento. E precisa de tratamento. E que precisa também do trabalho. Do trabalho, porque a demissão, ainda mais a por justa causa, ela tenderia a agravar ainda mais a situação desse dependente. É nesse sentido até que os tribunais vêm decidindo, especialmente o TST, porque a demissão nesse caso, ela não vai representar uma solução para o problema, e sim um agravamento da situação. Ao contrário, né, doutora Rita? Até porque essa pessoa, além de estar demitida, vai ser muito difícil, por justa causa, de encontrar um novo trabalho, ainda mais para ir tentar resolver esse problema de saúde que ela sofre. Com certeza. E assim, o que temos que ver é que toda a sociedade ganha com isso, porque há estatísticas já comprovadas de que o álcool é responsável por 40% dos acidentes de trabalho. Então, além do próprio trabalhador se acidentar, ele pode também acidentar algum colega que esteja trabalhando junto com ele, se ele estiver manuseando máquina, alguma coisa, né? Ele pode prejudicar, inclusive, o colega do trabalho. Ele prejudica a família também, porque toda a família, nesse caso, adoece. E a sociedade também é prejudicada. Então, no caso do trabalhador, tendo esse tratamento, o que vai acontecer? Ele vai ser reinserido na sociedade de uma forma saudável
e assim, que o permita interagir em condições sadias com as demais pessoas. No meio empresarial, o que se quer é qualidade do trabalho, eficiência e respostas dos empregados, né? Sim. E nessa visão, os empregadores normalmente não querem, entre aspas, perder tempo com determinado funcionário considerado por eles problema e acabam demitindo. Como é que a justiça está interpretando isso? O empresário, ele tem que... É uma mudança de cultura ou a lei tem que prevalecer para que esses empregadores não optem mais pela demissão por justa causa e passem a trabalhar com esse empregado e mantê-lo no serviço? Olha, eu acho que é uma conjunção desses fatores. Na verdade, a lei em breve vai ser modificada, mas antes dela ser modificada, porque ela ainda está pendendo de aprovação, né, como eu havia dito na Câmara, mas antes disso, os tribunais já reconhecem, não pode demitir o dependente de álcool, porque ele é um doente. A OMS, assim, reconhece o alcoolista crônico, cuja condição seja, né, clinicamente comprovada. Ele só pode ser dispensado se houver recusa dele mesmo a se submeter a tratamento. Aí ele pode ser dispensado. Isso é importante. Então. Em caso contrário, jamais. E, na verdade, muita gente não sabe, mas eu, assim, conheço relatos de grandes empresas que eu gostaria, assim, por questão ética de não nominar, que promovem tratamento dos funcionários em caso de dependência ao álcool. O que ocorre? Eu conheço um relato onde, inclusive, o empregado foi, promovido na empresa depois que ele retornou desse tratamento, porque era um empregado altamente qualificado, mas que, no entanto, essa dependência ao álcool prejudicava as atividades e foi reconhecido por ocasião de uma viagem a trabalho. A assistente social detectou, se aproximou do funcionário, recomendou, tudo isso muito discretamente, porque você não pode submeter o funcionário a uma exposição pública nesse aspecto, né? Tem que haver uma preservação da intimidade da pessoa. Então foi uma coisa muito discreta, na empresa pensavam que ele estava afastado fazendo curso fora, e quando ele retornou, em boas condições, ele foi inclusive promovido. E o relato dele é o seguinte: quando eu aceitei a me submeter a esse tratamento, eu achei que ali era o fim da minha vida profissional na empresa. E foi surpreendido, inclusive, com uma promoção depois que ele retornou em boas condições. Então, nós ainda não temos, assim... Que maravilha, né? É uma boa, vamos dizer, um bom exemplo. E muitas empresas estão investindo. O setor de RH das empresas tem se preocupado muito, porque também há levantamentos estatísticos de que está tendo, assim, uma crescente de consumo de álcool e droga, né? Em geral, antigamente se associava apenas a adolescente. Mas hoje há relatos de que com 24, 25 anos, a pessoa começa a fazer uso e daí gera uma dependência absolutamente incontrolável. E muitos casos até adquiridos depois que está trabalhando, com essa pressão do trabalho, né? A cobrança muito grande. Exatamente. E muitas vezes o funcionário envereda por esse caminho, né? Como alternativa. Uma forma de fuga, de relaxamento, né? Acontece. Isso de fato acontece. Então, acho que a questão essencial é essa. A lei, embora hoje vigore, permitindo a demissão por justa causa para embriaguez habitual ou em serviço, os tribunais vêm decidindo contrariamente a essa disposição do artigo 482 da CLT, já respaldado no entendimento da OMS, que reconhece o alcoolismo, né, crônico como doença, tem um catálogo no CID e é reconhecido como síndrome de dependência do álcool. Doutora Rita, a senhora falou uma coisa muito importante, que para manter para evitar uma demissão, os trabalhadores alcoólicos, aí em parceria com a própria empresa, eles são obrigados a se tratar. Apenas esses que não se submetem ao tratamento, né, por livre e espontânea vontade, não sei, eles vão, aí sim, eles
são demitidos, não tem jeito. Mas tem essa possibilidade das empresas de oferecerem tratamento, como esse exemplo muito bonito que a senhora passou. Essas pessoas têm, de fato, que se submeter ao tratamento. Uhum. Né? E na verdade... Só não pode ser compulsório.